Vencendo o sofrimento. Esses dias eu estava relendo alguns estudos antigos que eu tenho aqui e eu me deparei com um material que eu tinha escrito, que eu tinha pesquisado sobre, numa época que eu estava estudando alguns conceitos yogis, alguns conceitos tirados do hinduísmo. Vocês sabem, eu gosto de estudar de tudo um pouco. E o hinduísmo tem um caminho bonito no hinduísmo que a gente pode filtrar muitas coisas e encontrar um caminho bem coerente com o que eu acredito, pelo menos para mim, né? Então tem muita coisa que faz sentido. E claro que aí eu filtro e jogo na minha linguagem. Não estou dizendo eu não sigo dogmas nenhum, vocês sabem. Mas tem um conceito super legal que fala sobre os 5 kleshas, que é descrito nessa frente yogi como os 5 motivos pelo qual o homem sofre. E eu falei, nossa, que bacana, vou gravar um vídeo, porque tem tudo a ver com o nosso trabalho, tem tudo a ver com o momento que nós estamos aqui no canal. E com todo esse conteúdo que a gente absorve juntos. Então, olha que legal que essa frente coloca como sendo os motivos do sofrimento humano. E aí vocês vão entender o quão importante é a gente descobrir quem nós realmente somos, né? Então, como todo o sofrimento é uma ilusão da nossa verdade. Então, vocês vão ver aqui junto comigo que tudo que nos faz sofrer é manter a versão ego de nós mesmos. É continuar encobrindo a nossa essência. Então, por isso que o trabalho que nós nos colocamos aqui, né, nós dividimos aqui, nós intencionamos junto com vocês, a retirada dessas ilusões, a retirada dessas camadas. Porque se encontrar como sendo o verdadeiro ser que nós somos, finaliza todo o processo do sofrimento humano. Então vamos lá. Em primeiro lugar, perdão pela minha pronúncia, porque eu acredito que eu não vou pronunciar da forma certa, mas o que vale é a intenção. Eu vou escrever da forma certa aqui no vídeo para vocês, e aí se vocês quiserem ir buscar também, é algo bem bacana de se estudar. O primeiro klesha, avidya, que seria para nós a ignorância. E a ignorância, ela é a base do sofrimento de todo mundo. Um ser ignorante, ele está aberto a diversas e infinitas formas de interpretar a vida, de interpretar a si mesmo. Ele fica um joguete do destino. O ser ignorante, a ignorância, ela nos coloca à mercê da mente coletiva familiar, da mente coletiva dos nossos ancestrais. Ele nos coloca refém do que a gente escuta na mídia, do que a gente escuta nas religiões. A ignorância, ela é o berço do ego, ela é o alimento para o ego. Porque enquanto formos ignorantes, o que paira nessa nossa localidade aqui, nesse nosso tempo, espaço, no nosso momento agora, é o que o ego quer que paire. Porque se eu sou um ser ignorante, se eu não sei quem eu sou, se eu não sei o meu poder de co-criador, eu fico à mercê dessa realidade externa. Porque dentro da minha ignorância, eu vou achar que o que existe de fato é a realidade externa. É o que eu vejo, o que eu sinto com os meus 5 sentidos físicos, porque dentro da minha ignorância, eu não consigo me ver como uma consciência. Eu sou um corpo que uma hora vai morrer. Então eu temo todos os tipos de infortúnios que podem vir me acontecer, porque eu sou só um corpo físico. E se nos melhores dos casos eu achar que eu sou um corpo físico, mas que eu também sou um espírito, eu vou achar que eu tenho aí
uma eternidade para pagar pecados, porque eu acredito que eu estou presa em uma situação de toma lá da cá. Uma hora eu sou ruim, outra hora eu sou boazinha, e eu não consigo quebrar esse padrão de repetição. Se nós não vencermos a ignorância e não colocarmos consciência no nosso foco nesse aqui e agora, a gente fica preso nisso. A gente não consegue pôr um fim nessa necessidade de se repetir experiências dentro dessa localidade, dentro desse estado ilusório que é o estado da separação. Então o ignorante continua se acreditando separado. Quando eu venço a ignorância, aí eu começo uma compreensão totalmente diferente da vida. Por isso, conhecimento é poder. E o maior poder que a gente encontra é o conhecimento. Aqui onde nós estamos, nessa localidade, o maior poder é o conhecimento. Claro, o conhecimento aplicado, porque daí o conhecimento aplicado vira vibração. E aí te tira dessa vibração aqui do ego, te coloca em um outro patamar. Aí você é dono de si mesmo, das suas escolhas, da sua vida. Aí aqui pode estar o caos que for, que você passa por esse caos aqui sem ser atingido. Então, um dos primeiros motivos do sofrimento humano é a ignorância. E a gente vence a ignorância com o conhecimento. Conhecimento que a gente passa a aplicar em nós. Então vocês vão ver que os próximos 4 kleshas é derivado da ignorância, é derivado desse primeiro. Segundo klesha, asmita, que é a identificação com o ego. Eu acredito que eu sou só a Fernanda. Eu não sou uma contraparte de uma consciência multidimensional que está nesse aqui agora representada por esse personagem Fernanda. Não. Eu acho que eu sou só isso. Então eu me identifico apenas como o ego. Quando eu me identifico apenas como o ego, eu volto na ignorância do primeiro klesha, que é me acreditar como sendo apenas esse corpo físico, esse ser limitado. Ou o ser que está sujeito a várias penalidades e, enfim, a todo um processo de culpa, medo, sofrimento, pecado, enfim, toda essa história aí que a gente já sabe. O que é na prática a identificação com o ego? É você não mudar as tuas ideias, é você achar que a tua opinião é sempre a certa, é você olhar só para o teu lado da história, sabe a história de olhar para o próprio umbigo? É você achar que o erro está sempre no outro, nunca em você. É você não perceber que você é o co-criador da tua vida. Se o outro te atacou, a culpa não é dele. Não estou falando que o erro é justificado, viu? Isso aqui é um outro patamar. A gente tá trabalhando o conceito, a essência de tudo. O outro é uma projeção daquilo que você tem dentro de você. Espelhamento, pessoal. Nesse estado separado, a gente lida com espelhamento, projeções. Como você não acredita que você é o eu sou, que você é o ser multidimensional, que você é a sua consciência matriz se experimentando, como, por exemplo, aqui o personagem Fernanda, você não acredita que o outro também é uma consciência superior. Então você vai trocar com ele de ego para ego. E aí que toda a confusão acontece, porque você dá o poder para o outro te machucar ou não. Mas não, o que o outro faz com você é o que você vibra aqui dentro. Então, talvez um sentimento de culpa ou de inferioridade faz com que aquele outro seja um algoz na sua vida. Sempre tem uma troca aí que está estabelecendo esse tipo de comportamento entre 2, 3 ou 4 ou mais pessoas.
Então você sempre vai se colocar em uma situação que está ligada a algo que você está vibrando dentro de você. Se você se sente culpado, não merecedor, você vai atrair alguém que vai agir aqui como alguém que vai te apontar o dedo, que vai te olhar torto, que vai te olhar com um olhar de superioridade para que você se sinta menos. Um jogo infinito de possibilidades e trocas que podem acontecer. Como que eu acabo com esse jogo? Quando eu começo a entender quem eu realmente sou. Porque entendendo quem eu sou, aceitando essa vibração, automaticamente eu compreendo quem o outro é. Eu respeito o outro, porque eu aprendi a me respeitar. Enquanto eu me olhar de uma forma deturpada, eu olho para o outro de uma forma deturpada. E aí essa troca não para. E aí continuamos sempre nos identificando com o ego. E essa identificação com o ego, ela traz um padrão muito ruim, que é o padrão da gente sempre achar que a gente tem que defender a nossa verdade, defender o nosso ponto de vista. Então, de vez eu usar o ego como um conjunto de características para eu expressar essas minhas ideias, eu fico me prendendo a questões que são totalmente corrosivas para a minha existência, corrosivas para o meu momento. Então, por exemplo, o que é o certo? Porque o ego, ele tem o poder que eu dou para ele. Né? Então, aqui, claro que vindo neste planeta, eu teria que usar de atributos que formulam a psique deste planeta. Então, aqui, se a psique deste planeta se chama ego, eu deveria usar esses atributos para minha sobrevivência diária, mas ligadas a quê? A minha essência, que está ali, ao meu conjunto de ideias matriz que vem do meu eu maior. Então eu me ligaria, por exemplo, a Fernanda aqui, que gosta do cabelo desse jeito, que tem as feições desse jeito, tudo isso daqui forma o ego Fernanda, mas eu não sou 100% identificada com ele. Eu sei que eu sou muito mais que esse momento corpo físico que eu estou experimentando agora. Eu sou um conjunto de ideias, eu sou uma consciência. Se eu ficar teimosa aqui, falar com vocês com superioridade, não, porque eu tenho a verdade absoluta, o que eu falo vocês têm que seguir, isso seria uma forma de eu pegar essas características aqui e dar o teor desse ego deturpado, que é o ego deturpado do planeta Terra, né, como ele está agora, e aí eu daria poder para esse tipo de pensamento, para esse sistema de crença aqui, que não é a minha essência, que não é o que eu sou. Então, esse segundo klesha, asmita, é essa identificação excessiva com essa psique aqui. Então, eu não me olho mais em essência, não aceito a essência no outro, continuo julgando, continuo culpando, continuo me achando o máximo, e o outro é sempre o errado, e eu vou continuar defendendo o meu modus operandi. Isso é uma das maiores causas do sofrimento. Que é isso que a gente trabalha na mentoria, né? É você quebrar esse padrão aqui, quebrar essas ideias que formam, que te dão esse apego, para que você consiga se reformular e se ligar as ideias primordiais que te formaram e ser esse personagem em sua melhor versão. Pegar os atributos positivos dessa formação, dessas características de psique pertinente a esse plano, para que você possa seguir alinhado aos teus propósitos. Então, o segundo motivo do sofrimento humano é essa super e única até identificação com o ego, esquecendo de que somos seres multidimensionais e co-criadores de tudo aquilo que a gente experimenta. Terceiro motivo do sofrimento humano, raga, que é o apego, ou o excesso de desejo. O apego, ele também é uma forma de defesa do estado separado. Então, e é uma forma de superidentificação com o ego. E aí eu fico apegada a todas essas sensações que isso me traz, a esse conforto ilusório que o estado separado me traz. Então, como eu estou super identificada aqui com o ser ego, eu
me apego ao que vem dele. Então eu me apego, por exemplo, às sensações físicas, eu me apego à comida, eu me apego a posses materiais, eu me apego ao amor carnal, porque eu acho que eu preciso dessa troca para me sentir amada. Eu me apego à minha vida, meu Deus, eu não posso morrer, nossa, o que vai acontecer? Eu me apego ao meu corpo físico. É o apego às crenças que hoje formam esse ego. Eu me apego a uma opinião, a superidentificação. Eu me apego a um sentimento, a uma mágoa. Não, eu preciso justificar que isso é real, que isso me machucou, mesmo que continue me machucando. E é engraçado porque estudando mais a fundo, não é o caso desse vídeo aqui, mas estudando mais a fundo isso, a gente vê que a gente se apega até a ponto de desejar que o outro erre com a gente. Porque daí o outro errando conosco, a gente provoca essa atitude nele, vai atestar o quê? Que o meu julgamento em cima dessa pessoa é certo. Olha lá como ele me machuca. A gente fica apegado até o sofrimento. A gente não solta nem aquilo que está fazendo a gente não andar, a gente ficar parado, porque a gente tem o apego, a gente quer ter, é onde a gente se segura. Não, mas eu só conheço isso, eu não posso me abrir ao novo. Que o novo me dá medo? A ignorância, pessoal. Sem conhecimento, a gente fica preso àquilo que a gente conhece. E a gente tem medo do novo, a gente tem medo do soltar. A gente acha que soltar é abrir mão daquilo que a gente quer. E é totalmente o contrário. Então, o apego à identidade, o apego ao sofrimento, o apego ao que a gente chama de verdade, o apego à projeção que a gente fez do outro, tudo isso nos mantém ainda alimentando o ser ego e não o eu multidimensional que nós somos. Quando a gente perde o apego, e esse perder apego vem da onde, né? Uma das maiores ferramentas para se perder o apego que nós temos hoje é o perdão. Então, quando você entende o que é o perdão, você consegue desapegar daquilo que você acha que é válido para você. Então você perde o medo de deixar de ser essa pessoa que se defendeu de tudo isso. Você consegue olhar para você mesmo e falar assim, olha, você me defendeu até aqui nós sobrevivemos e tá tudo bem. Tá, nossa, nós não somos pecadores de termos carregado esses sentimentos. Mas vamos fazer diferente agora. Eu abençoo essa minha ideia, eu abençoo esse meu sistema de defesa, mas eu sei que eu já não preciso mais dele. Porque eu estou me livrando da ignorância, eu estou aprendendo a enxergar a vida com os olhos do co-criador que eu sou. Eu assumo essa responsabilidade. Porque eu sei que mudá-la só depende de mim. E se eu escolho perdoar para soltar e me desapegar desse ser que hoje eu sou, quem ganha sou eu. Porque eu vou tirar de mim essas energias que me fazem, essas crenças, essas emoções que me fazem vibrar o que eu estou vibrando hoje, que está me fazendo criar a vida que eu estou experimentando hoje. Quarto klesha, dvesha, acho que é isso. Vocês me perdoem aí a pronúncia, pessoal. Que é a aversão e a rejeição. Então, no mesmo ponto onde a gente se apega àquilo, a gente tem também muito medo de algo que a gente rejeita. Só que a rejeição ela é tão grande porque o que opera a rejeição é o medo. Né? Então, eu tenho medo disso, então eu vou rejeitar. Só que são duas frentes de uma mesma coisa. Se nada pode abalar o ser que eu sou, porque eu tenho uma herança divina,
a minha centelha é o todo, a minha essência é o todo, eu não preciso pensar em rejeitar algo. Por exemplo, eu não preciso ter rejeição à falta de dinheiro. Ai, Deus me livre de ficar sem dinheiro. E aí eu fico pensando nisso. Deus me livre de ficar sem dinheiro. Ai, credo ficar sem dinheiro. Ai, que horrível que deve ser ficar sem dinheiro. Ai, e se eu ficar sem dinheiro? Ai, eu preciso me defender para não ficar sem dinheiro. Eu preciso juntar dinheiro para não me faltar dinheiro. O que eu estou constantemente pensando? Naquilo que eu estou rejeitando. Então a rejeição, ela te coloca em um patamar que você pensa o dia inteiro naquilo que você mais teme. Eu tenho que comer muito bem, eu tenho que para não ficar doente. Eu tenho que praticar exercícios para não ficar doente. Eu tenho que não sei o que para não ficar doente. Eu tenho que passar protetor na cara para não ficar doente. Eu tenho que não sei o que para nananã. Você está pensando o dia inteiro em quê? Na doença ou em algo que pode te atacar. Ao longo do tempo, quando você vê, se você não tomar muito cuidado, você vai estar manifestando aquilo que você mais teme, porque você passa a tua vida inteira temendo algo. Passar a vida inteira temendo algo é o quê? Pensar a vida inteira nesse algo. Pensou, criou. Você não tem dentro de você um robozinho que classifica os teus pensamentos. Não. A cocriação de uma consciência, pessoal, funciona de uma forma instantânea. Então eu penso, eu crio. Eu não tenho algo dentro de mim que vai falar, não, Fernanda, isso aqui é um pensamento ruim, não vou cocriar isso. Ah, esse é um pensamento bom, vou cocriar isso. Não, gente, não existe isso. Nós não somos robôs. Nós somos seres conscientes experimentando esse processo da criação. Se eu me ligo a atributos do ego, eu vou criar com ele. Se eu me ligo aos atributos do meu eu maior, eu crio com ele, que é a mesma coisa que criar com o todo. Então, ter muito medo de algo é viver esse algo. Você tem tanto medo de ficar sem dinheiro que você não vive próspero, você não é um ser próspero. Você pode até ter dinheiro na tua conta, mas você é um ser com medo de ficar sem dinheiro. Então você não vive o hoje, você não vive o agora. E nós só temos o instante. Nós só temos o agora. Apego e rejeição é praticamente a mesma coisa. Eu rejeito tanto que eu penso nisso o dia todo. E se eu penso dessa forma o dia todo, eu vou criar a minha realidade dessa forma. É legal, né? Essa forma de olhar para o sofrimento é tão bacana, por isso que eu quis gravar aqui esse vídeo. Para a gente sempre ter, pessoal, elementos para se autoanalisar. Nossa, esse aqui é o nome mais difícil que tem para repetir. Abhinivesha, que é o medo da morte, o quinto klesha, o apego também à vida. Você vê? Rejeição, medo e apego andam juntos. Medo da morte. Seres multidimensionais, consciências infinitas. Medo da morte. Pura ignorância. Sabe o que acontece com a gente quando a gente morre? A gente vai criar uma situação para nós que condiz com as nossas crenças. Se eu acredito que eu vou me ver diante de um Deus num trono, sentado num trono que vai me julgar, isso vai acontecer. E se eu me coloco nesse papel é porque eu já acredito que eu vou ter punição, e aí eu vou criar uma situação dentro da minha consciência que eu vou estar experimentando essa punição. Ou se eu tenho tanto medo de morrer, eu posso continuar aqui com o meu corpo psicoemocional preso a um tempo em que eu já não estou mais nem presente. Muitas coisas podem acontecer. Todas elas estão ligadas ao que você carrega na sua consciência. Eu, Fernanda, acredito que saio daqui e abro meu olho dentro do meu eu maior, que é onde está a minha consciência matriz.
rever os meus amigos, rever toda a minha família de luz ali, lá, na localidade que ele está, que é a minha localidade, que é o meu eu sou. Medo da morte está ligado com dogma, está ligado com a ignorância, está ligado com a falta de conhecimento. Esse, para mim, é um dos mais fracos, porque talvez como eu nunca tenha feito parte de algum dogma mais pesado assim, eu nunca a morte para mim nunca foi algo que me desse medo. Também, talvez pelo fato de desde criança eu converso com a minha galerinha aqui, então eu realmente não tenho medo mesmo. Eu até tenho um livro que eu estou escrevendo, eu vou falar só um pouquinho assim para vocês, que conta um pouco da minha experiência e conta relatos vividos fisicamente mesmo. Deu assim de eu estar em uma situação um pouco mais vulnerável, mas de estar percebendo ali um ser aqui do meu lado, outra vez um outro ser do meu lado, e eu criança via, né, tinha esse contato. Então eu sempre soube que eu fazia parte de algo a mais do que esse corpo físico. Como eu tenho pais que sempre me estimularam a pensar dessa forma, né, me educaram dentro desse ambiente. Então, sempre foi mais fácil. Então, acredito que o medo da morte está muito, muito ligado a dogmas e crenças que vêm dessas religiões, que vêm dos nossos antepassados, porque tudo muito tinha muita ignorância antes, né? A gente não tinha tanto acesso ao conhecimento como nós temos hoje. Mas é também um clash que te causa sofrimento, porque o que vai acontecer comigo, né? O que é de novo se colocar à mercê de uma psique coletiva, que não é o ser que você é. Essa psique coletiva do estado separado. E que está totalmente ligado ao primeiro clash, que é a ignorância. Então, a ignorância, para mim, os clashes, ele vem da ignorância e depois os outros 4 são segmentos desse primeiro. Porque, novamente, com o conhecimento, a gente cessa o sofrimento. E por que o conhecimento aplicado? O conhecimento tem que ser aplicado. Porque só saber, só ler e não vibrar está dizendo que você está só lendo, mas que você continua apegado ao ego. Você continua rejeitando o novo. Você continua aqui nessa aversão de ser quem você realmente é. Nessa identificação aqui com o personagem ego. E para mim, quem tem muito conhecimento teórico, mas não tem a prática, cultua muito a arrogância. Porque a arrogância, ela vem do ego. E ela te coloca aqui nesse patamar do estado separado que você não olha para a unificação. Você fala, não, eu não sou um eu maior, eu sou eu existo, eu sou isso aqui. E aí você fica preso nesse sistema egóico, mesmo tendo muito conhecimento. Então, o conhecimento, ele tem que ser aplicado. O que é o conhecimento aplicado? É aquilo que te faz mudar a tua vibração. Quando você se encontra com a verdade, por mais que você não tenha a teoria, a forma certa de explicar isso, mas você sente esse conhecimento, você fala, nossa, é verdade, sabe? Aqueles insights que vão aparecendo aos pouquinhos para nós, mas que mexem lá dentro conosco, que mexem com a nossa vibração, que fazem a gente mudar o nosso campo vibracional. Isso é o conhecimento aplicado, é o conhecimento que baixa as barreiras, é o conhecimento que aumenta a nossa frequência, é o conhecimento que nos coloca novamente em um estado unificado. Então, mais uma vez, a gente aprende aqui que todo sofrimento vem de continuar acreditando que nós somos esse ego aqui. Uma identificação que nos diz que nós somos aqui, esse ser, desse local, e que todo Deus é algo muito distante e não algo que está aqui, dentro de nós. Sofrimento, estado separado. Completude, alegria e harmonia, unificação. Se você escolhe,
deixar as coisas do jeito que está, tudo bem, continue. Agora, se você escolhe pela unificação, trabalhe as suas crenças. Olhe sempre para dentro de você. Estude muito, muito. Faça desse conhecimento que nós dividimos aqui a sua energia, a sua vibração, o seu eu. E aí todo o sofrimento desaparece. Se você gostou deste e dos demais materiais de nosso canal, peço que curta este vídeo e se inscreva no canal. Assim, o YouTube entenderá que o assunto tem relevância e você estará ajudando para que mais pessoas recebam seu conteúdo.